Shalom from Israel. Shalom de Israel. I have good news. Tem boas notícias. 2 weeks ago, Há 2 semanas, or 2 and a ou half 2 weeks semanas e ago, meia I was in atrás, Jerusalem eu and estava the em tomb Jerusalém is e o empty. túmulo está vazio. Amen. Amém? So it's É important tão that we know importante that. que saibamos disso. One of the Uma things das that coisas people que as around the pessoas ao world redor do are mundo deprived estão from privadas is é basically the basicamente a understanding compreensão that de que não not only that our days só are que nossos numbered, dias estão but contados, mas that que cada every acontecimento do single mundo event in the foi world has predito been por foretold Deus, by foi God predito through por his Deus prophets, através de seus and profetas, that God e que is Deus super está super interested interessado that his que seus children filhos will know his conheçam plans. seus planos. Não We don't precisamos have to ir go to a any nenhuma loja psychic shop, or we don't psíquica, have to pay não money precisamos to an pagar uma ugly senhora lady to look para into olhar uma a bola de crystal cristal ball and tell us e some contar-nos algumas baloney. bobagens. Temos tudo We aqui. have it all Temos tudo here. aqui. It's all in Está this tudo book. nesse The livro. Bible says A Bíblia in diz em Isaiah Isaías 46, 46, I am eu God, sou there is Deus, no não other, há I am outro, God, eu there sou is none Deus, like não há me, ninguém como eu, declaring declarando o the fim end desde o from the início beginning e and desde from os tempos ancient antigos, times, coisas things que that ainda are não not yet foram done, saying, feitas, my dizendo, meu counsel shall conselho stand, and permanecerá I de will do all pé my e pleasure. farei toda a minha God vontade. wants Deus his quer que seus children to filhos know his conheçam plans. seus He planos e eles declares them, declaram. and those Aqueles prophets of profetas old antigamente were eram amazing pessoas people, free incríveis, of their livres de seu ego ego and their e whole de todo self, o seu eu, and de si all mesmo. Tudo they que were eles called for is foram to be chamados conduit foi through para which serem God, through canais the de Holy Spirit, bênção will para Deus e speak Espírito Santo to the falaria people. ao seu So povo. when we Então, look at the quando words olhamos of para the as palavras prophets, dos we have to profetas, remember temos que it's lembrar, not them não who são are eles que speaking, estão falando, it's é Deus God falando speaking com through vocês them to you, ainda today, hoje. wishing that all of you will know his plans, so Não you tenha will medo, not mas be esteja scared, but be prepared. preparado. That's what it's all É about. disso que se trata. One of the dos terms termos that the world que o mundo is usa using com frequência often is é Gog and Gog e Magog. Am I Magog. right? And Ok? Estou unfortunately, certo? most people around the world that use Muitas that term don't pessoas, even know where it comes from. nem sei de onde I mean, vem. they use it Quer just dizer, eles usam isso as assim, they use other como terms. usam outros termos. And where does it come from? And how E come we como que find encontramos that esses termos term two different times, duas vezes diferentes, one in the book of uma Ezekiel and one in the no book livro of de Ezequiel Revelation? e outra no livro de Two Apocalipse? different times Dois tempos diferentes, describing two different descrevendo duas wars. guerras First of diferentes. all, Em primeiro lugar, Gog Gog is a description of a é a leader, descrição de um líder. and he's the prince of Magog. Ele é príncipe de Magog. E quem é Magog? Quem é Magog? Gênesis 10, capítulo 1. Esta genealogia dos filhos de Noé, Sam, Cam. Não, esse não é um nome kosher, presumo. Let's go back. Vamos voltar. Shem, Sam, Ham, Cam and Yafet, e Jafé. Nasceram sons were filhos born to them depois after do the dilúvio. flood. And the sons Os of filhos de Jafé Yafet foram were Gomer, Magog, Magog, Madai, Yavan, Tubal, Meshech, Ezeque, and Tiras. And the Tiras. sons Os of filhos de Gomer Gomer were foram Ashkenaz, Ashkenaz, Rifat, and Rifat, Togarma. So it's very Togarma. interesting. Muito These are interessante. names of Esse é o nome de people pessoas que saíram, that came out of the que loins saíram of the dos sons lombos of Noah. de And Noé. basically, Basicamente, this is the esse é o post-flood repovoamento do mundo of the world. pós-dilúvio. Você pode ver atrás de mim o mapa da disseminação desses nomes e de onde eles vêm. Então, quando falamos de Magog, podemos ver claramente ele está no limite entre a Europa e a Ásia, na parte mais central da expansão do povo, onde hoje está a Rússia nos dias de hoje. Agora, às vezes o nome de uma localização geográfica torna-se um termo de uso para o espírito do lugar da pessoa ou de um determinado evento. Por exemplo, o termo Armagedon. Não preciso te dizer. Toda vez que alguém quer descrever algo catastrófico, ele dirá: isso é Armagedon. Quer dizer, eles produzem um filme sobre alguma catástrofe. Adivinha quando vou chamar o filme? Armagedon. Quer dizer, você vê isso. Então, não é necessariamente que eles realmente falem sobre Armagedon. Que, aliás,
é o grego do hebraico. O grego do hebraico Har-Megiddo, o monte de Megiddo, que fica no Vale de Jezreel, em Israel. O mesmo acontece com a Babilônia. Agora a Babilônia, sabemos que é onde o Iraque se encontra hoje, mas, por exemplo, nas Escrituras, temos Apocalipse 17:5, uma descrição do mistério da Babilônia. Então, você vê que o espírito da Babilônia está agora descrevendo outra pessoa, outra coisa, ou outro lugar. Então, definitivamente, podemos entender isso, embora tenhamos duas vezes, em duas partes diferentes da Bíblia, o termo Gog e Magog, não precisa se referir exatamente aos mesmos lugares, refere-se ao espírito daquilo que é originalmente dito. A primeira vez que ouvimos falar de Gog e Magog é no livro de Ezequiel, capítulo 38 e 39. Você deve entender, o livro de Ezequiel é um incrível relato profético daquilo que Deus tem feito, está fazendo e fará no futuro próximo. Ezequiel 36 fala de como Deus está falando da cura ao solo morto da terra de Israel antes de Israel voltar. A Bíblia diz em Ezequiel 36, eu vos falo, ó monte de Israel, produz os vossos ramos e produz o seu fruto ao meu povo de Israel, pois eles estão prestes a vir. Então Ezequiel 37 continua com o resgate do remanescente, do povo judeu, do holocausto europeu. Você realmente vê como Ezequiel foi levado a um vale cheio de ossos secos. E ele está deprimido, perguntando a Deus, o que é isso que eu estou olhando? E Deus diz a Ezequiel, essa é toda a casa de Israel. Na verdade, eles dizem, nossos ossos estão secos, nossa esperança está perdida, e nós mesmos fomos isolados. Mas diga-lhes a Ezequiel, o meu povo, estou prestes a tirar vocês daquele cemitério e vou tirar vocês de lá e eu os colocarei em seu próprio solo. Então, Deus basicamente, no capítulo 36, falou da cura da terra antes do retorno do povo judeu. No capítulo 37, é o resgate do remanescente. E no capítulo 38, já somos introduzidos, apresentados a Israel segura, próspera, em sua própria terra. Sim, no capítulo 37, ele trouxe para o seu próprio solo. Agora, eles estão nas suas terras. Deus está fazendo o que Deus está dizendo. Isso está claro? Agora, estou dizendo isso porque Ele quer que o reconheçamos como tal. Quando ele disse no capítulo 37, a respeito do retorno do povo judeu à sua terra, o Senhor disse o seguinte em relação a isso, em relação ao seu povo. E ele diz, sou eu quem está prometendo isso e também estou fazendo isso. No versículo 14 ele diz o seguinte, porém, dentro de vocês o meu espírito, e vocês viverão. Vou colocá-los em sua própria terra, então você saberá que eu sou o Senhor. Falei e fiz isso. E executou basicamente isso que Deus quer. Então agora passamos do momento em que ele curou a terra, que aliás estava morta, nada crescia na terra de Israel. Nada crescia. Antes do regresso do povo de Deus. Mark Twain aparece na década de 70 e escreve um relatório descrevendo quão morta e desolada estava a terra. Agora, exportamos alimento para o mundo inteiro. Agora, temos mais espécies de vegetais e frutas que podemos cultivar em 5 zonas climáticas diferentes, num país do tamanho de Nova Jersey. Agora, eu quero que você saiba, nós estamos sendo apresentados ao capítulo 38, capítulo 39. Esta é a fase em que somos apresentados. Introduzidos e diz, e a palavra do Senhor veio para mim dizendo, filho do homem, molde seu rosto para Gog,
da terra de Magog, o príncipe de Rosh, Meseque e Tubal. O que significa? Só para você entender, Gog é o nome ou a descrição do líder, e ele é o príncipe de Magog, e Magog é o nome de genérico que teve origem em Gênesis 10, daquela porção de Rosh, Meseque e Tubal. Tem muitas explicações teológicas diferentes. Você vê a semelhança de Rosh com Rússia, Meseque com Moscou, Tubal com Tubalisc e tudo mais. Mas eles seguem em frente. E você vê que ele está falando de uma invasão na terra de Israel, orquestrada por Gog, mas com a Pérsia, com Gomer, a casa de Togarma, com Cush, que se juntam a eles também. Esta é a descrição de 5 países diferentes que irão contra Israel, enquanto Israel estiver segura, protegida e próspera. Agora eu sei que é meio estranho para você ouvir que Israel está segura e protegida. Mas quero dizer uma coisa, o centro de Dallas é mais perigoso que Jerusalém. Só para você saber. Uma viagem a Israel, a parte mais perigosa da viagem a Israel é o caminho para DFW. Só para você saber. E o maior perigo dentro de Israel é comer demais, só para você saber. Estou tentando dizer que nunca tivemos tão seguro, tão protegido e tão próspero como estamos agora. Você tem que entender, somos a segunda geração de sobreviventes do Holocausto. Quando eles vieram para Israel, como descreve o capítulo 37, eles vieram com a compreensão de que estávamos quase completamente aniquilados. Agora, nos primeiros anos de Israel, em 48, 56, em 67 e em 1973, corríamos o perigo diário de sermos aniquilados, de sermos completamente extintos. Você entende? Países árabes ao redor de Israel, de olho destruir Israel a qualquer momento. Não vivemos mais nessa realidade. O Egito tem paz com Israel, a Jordânia tem paz com Israel, e temos na Síria e no Líbano uma guerra civil. A última coisa que eles se importam nesse momento é Israel. Você entende? Nunca estivemos tão bem no que diz respeito a aspectos financeiros. Bíblia israelita, penso eu, é inacreditável. É inacreditável. Estamos quase arranhando os $40 mil por pessoa. Agora estamos falando de um mercado de ações que está disparando. Estamos falando de um desemprego muito baixo. Estamos falando da economia que mais cresce no hemisfério ocidental. Estamos basicamente em estado de guerra, de certa forma, com alguns de nossos vizinhos, ok? Assim, prosperamos, propósito. Não porque somos bons, é porque Deus é bom. E quero que você entenda. Vivemos numa época em que nossas aldeias não têm muros. Nossas cidades não têm muros. Sim, temos muros em Jerusalém, mas é um muro antigo. É uma cidade antiga, o que você quer? Então você tem que entender uma coisa. Antigamente, cada aldeia tinha um muro. Cada cidade tinha um muro. Estávamos sempre sentindo perigo. Mas não temos isso. Posso mandar meu filho brincar no quintal e tudo ficará bem. Então, Israel está naqueles dias. Agora vemos como Rosh, Meshech e Tubal, que é a Rússia, como a Pérsia, que é o Irã, como Gomer, Togarma, que é a Turquia, se unindo à Líbia e ao Sudão. Eles estão se unindo por todo Israel para vir destruí-lo. Eu gostaria de ter tempo para repassar todos os eventos atuais. Então você entende isso. E é isso. Em 2017 temos a Rússia, a Turquia, o Irã, na Síria, na fronteira com Israel. E temos os únicos 2 países africanos, nesse momento, que não reconhecem Israel, a Líbia e o Sudão. É isso. Então, temos outra guerra descrita em Apocalipse, capítulo 20, como a guerra que acontecerá ou ocorrerá na última parte do reino milenar, no reino de 1000 anos.
A Bíblia descreve no versículo 7 que quando os 1000 anos se completarem, Satanás será liberto de sua prisão e ele sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, para reuni-las para a guerra. O número deles é como a areia da praia e eles subirão a ampla planície da terra e cercar o acampamento dos santos e a cidade amada, e descerá fogo do céu que os devorará e os devorou. Então, vemos outra guerra com o mesmo nome, Gog e Magog, mas um período de tempo completamente diferente, uma área completamente diferente. E diferentes pessoas que estão atacando. E aqueles que estão sendo atacados também são diferentes. Então temos que entender o uso duplicado dos nomes Gog e Magog no Apocalipse é para mostrar que essas pessoas demonstram a mesma rebelião contra Deus e seu povo e antagonismo para com Deus e seu povo, como os de Ezequiel 38 e 39. Ezequiel 38 e 39 fala do povo de Israel, do povo judeu, da terra de Israel hoje, enquanto Apocalipse 20 fala dos santos que estarão em Jerusalém. Assim desvemos o reino milenar. Essas são duas coisas diferentes, mas é incrível. É o mesmo Espírito. O Espírito daquele cujo nome é Satanás. A propósito, o nome dele não é Satanás. Satanás hebraico significa o adversário. Uma descrição de quem ele é. E é interessante porque o Espírito dele está sempre contra aqueles que Deus está usando e que Deus escolheu. Israel no Antigo Testamento e a Igreja no Novo Testamento são os únicos 2 grupos de pessoas na história que Deus os chamou de minhas testemunhas. Em Isaías 43, ele chama Israel, vocês são minhas testemunhas. No livro de Atos, capítulo 1, ele chama a igreja e diz, vocês são minhas testemunhas. E sempre o criminoso quer destruir as provas e matar as testemunhas. E é isso que temos agora. Vemos que estamos no mesmo barco. Como cristãos, você não pode odiar Israel. Como cristão, você não pode odiar Israel, porque estamos no mesmo barco. O inimigo odeia nós dois. Se você acabar odiando aquilo que Deus ama, vou te contar uma coisa, você começará a amar aquilo que Deus odeia. Então, as duas não são a mesma guerra. A batalha de Ezequiel 38 e 39, os exércitos vêm principalmente do norte. A Bíblia diz em Ezequiel 38, versículo 6, versículo 15, 39, 2, eles estão vindo da parte norte da terra, da Rússia. É o principal. A batalha do Apocalipse, como você vê, vem dos 4 cantos da terra, de todas as direções. A segunda diferença não há menção a Satanás no contexto de Ezequiel 38 e 39. Estamos falando de Apocalipse 20, versículo 7. O contexto coloca claramente a batalha no final do milênio com Satanás como personagem principal. Ezequiel 39 diz que os mortos serão enterrados durante 7 meses. E não haverá necessidade de enterrar os mortos na batalha de Ezequiel. É aquele descrito em Apocalipse. Você entende? Revelação ao fim do milênio. Não há necessidade, porque logo vem, é claro, o grande trono branco de julgamento. Então, por que você enterraria alguém por 7 anos? A quarta diferença é que a batalha de Ezequiel 38 e 39 é usada por Deus para trazer Israel de volta a Ele. Esse é o ponto-chave dessa mensagem. Primeiro, Gog e Magog é sobre como Deus liberta Israel de seus inimigos e quer ser glorificado através disso. Então ele traz Israel de volta para ele. Em Apocalipse 20, Israel já era fiel a Deus há 1000 anos. Lembra? Todo Israel será salvo quando Cristo retornar conosco ao Monte das Oliveiras. Então, Israel que ali está será salvo. Todos seremos uma família e seremos fiéis a Deus. Então, essa não é a mesma batalha, porque Deus não precisa atrair Israel de volta para Ele em Apocalipse.
Agora, temos que entender, na primeira mensagem dessa manhã, falamos das 70 semanas de Daniel. Aprendemos que durante 69 semanas, ele lidou com Israel, depois vem um longo período, que chama o vale entre os picos da montanha, onde ele lidou com todos vocês, até mesmo no Texas. Foi aí que ele inventou a longa estrela, solitária e tudo mais. Mas então, na 70ª semana, volta para lidar com Israel. Ele volta ao foco. O foco volta também para Jerusalém. Portanto, a mudança de volta para Israel ocorrerá quando o tempo dos gentios forem cumpridos. Você entende o que estou tentando dizer? Deus deu tudo a vocês. Quantos de vocês aqui são judeus, aliás? 1,5 a proposta. Tudo bem, está ok. Você não precisa ser judeu para estar na família de Deus. Na verdade, não entendo porque tantos gentios querem se tornar judeus. Confie em mim, você não precisa. Não precisamos de mais judeus. Na verdade, a Bíblia diz que é preciso provocar ciúme nos judeus. Você não precisa ser provocado pelo ciúme, você entende isso? Mas a mudança de volta para Israel é basicamente um sinal de que o tempo dos gentios está prestes a terminar. E é por isso que é tão importante. Em Lucas capítulo 21, versículo 24, ele diz: Jerusalém será pisoteada pelos gentios até que os tempos dos gentios se cumpram. Jesus já disse que há um tempo determinado para os gentios. E uma vez cumprido, Jerusalém não será mais pisoteada pelos gentios. Só para você saber, o Monte do Templo, embora Jerusalém esteja de volta em nossas mãos desde 67, o Monte do Templo ainda não está em nossas mãos. Quero dizer, sim, a polícia israelita, a soberania israelita, mas esse lugar ainda está sob jurisdição religiosa do Muslão Waqf, não são da autoridades judaicas. Então, ainda é pisoteado de certa forma pelos gentios. E em Romanos capítulo 11, no versículo 25 diz: porque não desejo, irmãos, que ignoreis este mistério, para que você não seja sábio em sua própria opinião, de que a cegueira, em parte, aconteceu a Israel até o quê? A plenitude dos gentios chegar. Então, ele diz, então, todo Israel será salvo. Então, a gente vê que Deus, aliás, a Bíblia diz que foi Deus quem cegou Israel. Foi Deus quem deu o espírito de estupidez. Olhos que não podem ver, ouvidos que não podem ouvir, porque eles endureceram seus corações. Esse é o único grupo do planeta Terra que Deus cegou. Você entende? Satanás segue as pessoas ao redor do mundo. Deus cegou Israel por uma razão e por um período. A razão? Eles endureceram o coração. O período? A temporada? Para os gentios entrarem. Veja o quanto ele ama você, que ele cegou o seu próprio povo. Assim, você poderá receber a mensagem, o Evangelho e as boas novas e será salvo no tempo que ele lhe deu entre a semana 69 e a 70ª semana. Incrível, não é? Agora, é claro, entendemos que nas Escrituras, a restauração de Israel, à medida que ele muda o seu foco, vem primeiro de forma física. Estamos falando da restauração física. Depois vem a restauração espiritual de Israel. Vivemos nos dias de hoje, todos vocês. Quero dizer, a idade média aqui é de cerca de 20 anos. Eu te amo, você pode dizer. Vivemos neste momento, ainda nos tempos conhecidos como os tempos dos gentios. E Deus, já podemos ver
começou a restaurar Israel fisicamente. Primeiro de tudo, a restauração da terra em Ezequiel 36. Depois, a restauração do povo em Ezequiel 37. Depois vemos o retorno da terra em Isaías 43. Então, Jerusalém de volta à mão dos judeus em 1967. Então, fisicamente, já podemos ver a mudança de atenção está se voltando para Israel. Primeiro no físico. A Bíblia sempre diz, depois vem o espiritual. Veja Ezequiel 36 diz, pois eu vos tirarei dentre as nações e vos reunirei de todos os países e os levarei para a sua própria terra. Então, a restauração física começou. Mas então ele diz, então aspergirei água limpa sobre vocês, e vocês ficarão limpos, e eu te purificarei de todas as suas imundícias e dos seus ídolos. Então, o espiritual tem que vir seguindo o físico. E nós somos a geração que testemunha a restauração física de Israel. Voltamos a esse gráfico. Você está prestes a ver, se pudermos, que a restauração espiritual ocorrerá quando Israel passar por essas provações. Gog e Magog, conforme descrito em Ezequiel 38 e 39, é a tentativa de Deus de reconquistar espiritualmente o povo judeu, o povo de Israel. É quando ele começa a lidar com eles. Então, é claro, estamos falando do período da tribulação. Você tem que entender isso. Se você, como crente, vai ficar aqui durante a tribulação, tudo bem por mim. Eu estou fora daqui. Eu não sei sobre você. Meu Deus me disse, através de sua palavra, que não estou destinado à ira de Deus. Amém? Meu Deus me disse através de Jesus que há certos sinais que deveriam acontecer no mundo, que me dirão que preciso olhar para cima, pois minha redenção está se aproximando, como em Romanos 8, da redenção do corpo desse mundo. Então, meu Deus me diz que me tirará da hora da aprovação e não através da hora da aprovação. Então, para toda preocupação, precisamos sair daqui antes da tribulação. Amém? A tribulação é o momento em que Deus tratará com Israel. Essa é a última semana. Essa é a semana 70 de Daniel. Este é o momento em que Deus não enviará mensageiros da primeira batista de Alfa. Este é o momento que ele vai, de alguma forma, arrecadar 144 mil. De quê? Das tribos de Israel. Porque o seu principal sujeito e alvo é o povo de Israel. E adivinha? Você olha para Apocalipse e vê como o inimigo está atrás da mulher que deu à luz à criança. Israel como nação. Você entende? O espírito do anticristo nesse momento é contra nós, os crentes, a igreja. E a única coisa que nos protege é o restritor, o Espírito Santo, que está dentro de nós. Mas uma vez que o limitador será retirado do caminho, estamos fora daqui. É isso. Ele vai desencadear uma guerra muito cruel contra outra parte do povo de Deus, o povo de Israel. Então, será a tribulação também. Então, claro, quando voltaremos com Jesus, você se lembra? Voltaremos com Jesus. E podemos ver que Jesus, a Bíblia diz em Isaías, capítulo 63, ele virá de Bosra. Bosra, aliás, é a região da Jordânia, onde fica Petra. E todos aqueles judeus que fugirão para aquele lugar, que não aceitam a marca da besta, então não aceitam o anticristo como Deus, eles terão que fugir da Jordânia e virar seus portões. Eles irão até aquela área. Jesus estará de volta até o fim. E ele estará no Monte das Oliveiras. E então, é claro,
todo Israel será salvo. Então, a restauração espiritual começará com Ezequiel 38, até a segunda vinda de Jesus, descrita em Zacarias 12 e Zacarias 14. Meu ponto é esse. Se a guerra de Ezequiel é a primeira de Gog e Magog, é a primeira Gog e Magog. E entendemos que estamos quase lá. Você deve se lembrar de onde você está no primeiro Gog e Magog, determina onde você estará no segundo Gog e Magog. Você entende isso? Se você por algum motivo decidir ficar aqui, então adivinhe, você provavelmente não estará na segunda Gog e Magog. Por quê? Por quê? Você provavelmente não está comprometido, então você não volta e você não vive para sempre. 2, você permanecer aqui e nunca tiver sido arrebatado, levado, você não viverá tanto para chegar ao final dos 1000 anos no reino milenar. Você viverá 80, 90 anos, 100 anos, mas não 1000 anos. Então, vou te dizer isso. Como crente, poderíamos sair aqui antes do primeiro Gog e Magog. Você entende isso? A questão hoje é: você está pronto para o segundo Gog e Magog? Nós entendemos? O segundo Gog e Magog é o ataque de Satanás e todos que se juntaram a ele contra o povo de Deus, tanto judeus como gentios. Você entende isso? Você quer estar no segundo Gog e Magog, porque isso significa que você está salvo, você voltou com Jesus, você está reinando com ele e por isso você está sendo atacado. Então, não posso acreditar, mas estou ansioso por Gog e Magog, mas para o segundo. Não estou ansioso pelo primeiro. Quero sair daqui antes. Quero sair daqui antes. Eu quero estar com o Senhor Jesus, porque Ele disse que vem nos receber para si mesmo. Receber para si mesmo. Não é lindo no Senhor? Ele poderia ter enviado alguém para nos levar. Ele decidiu, mais uma vez, deixar o seu trono e descer. Desta vez, ele queria que fosse uma experiência divertida. Então ele vem apenas na metade do caminho. E vamos até ele, na metade. E nos encontramos onde? No ar, nas nuvens. Você entende? Toda vez que estou chegando, pousando, eu vou muito. Cada vez que o povo olha para a janela do avião, e você sabe como é? As tuas nuvens, tudo está tão claro acima e tão imundo por baixo. Certa vez que passando a nuvem, estou me despedindo do local de encontro. Estou dizendo que vou para a minha casa terrena, mas estou olhando para o meu local de encontro com o meu Senhor muito em breve. E estou te dizendo, é o melhor ponto de encontro. Você entende que essa é a primeira vez na história do planeta Terra que você finalmente entenderá quem é crente e quem não é? Esta é a primeira conferência de todos os crentes. Ninguém terá desculpa. Todos nós iremos aparecer. É incrível, não é? E tudo vai acontecer, não é algo em câmera lenta, como Mary Poppins, e vamos, quer dizer, vamos num piscar de olhos, nós vamos lá, está lá no encontro, encontrando o Senhor no ar. E Ele é tão amoroso em nos pegar e nos levar, ao invés de nos mandar para lá, e não sabemos para onde ir, e pedindo orientação aos anjos. Não! Ele está nos recebendo, Ele está nos levando às mansões que construiu para nós nos últimos 2000 anos. A propósito, só para você saber, nos últimos 2000 anos, Ele construiu para nós mansões que durarão apenas 7 anos.
What are you talking about, O Willis? que você está falando? Well, Bem, let me tell you. deixa-me dizer a We're você. gonna be in heaven Estaremos no only céu 7 years. apenas 7 anos. And then what? Então o We quê? return back with him. Voltaremos com ele. And then we reign Então, with him for reinaremos 1,000 com years. ele por 1000 And anos. then there's no Então more não há this heaven, mais because esse he will paraíso. make Porque ele fará new um heaven, novo céu, new earth, uma nova terra, and the new e a nova Jerusalem is Jerusalém going to come down. irá vir So até nós, this irá heaven descer. is Então our esse home paraíso for only é a nossa 7 casa years. apenas por apenas 7 anos. understand Então, people that are eu saying não that entendo we as should be pessoas dizendo que raptured deveríamos ser after the arrebatados tribulation. depois da tribulação. All that work Todo esse for the trabalho nations for de emoções what, para o quê? 5 minutes? 5 minutos? Guys, Pessoal, the question a pergunta today, hoje, nessa manhã, this morning, is é Gog Gog and Magog. e Magog. Which Qual one vocês are you going vão to experience? vivenciar? Which is the one E you're no looking qual forward você está to ansioso see and be para present? ver e estar presente nesse momento. And I can tell you, Eu posso dizer, I'm not looking não forward estou to the Ezekiel ansioso one. pelo filme de I'm Ezequiel. planning on being out of Estou here, planejando sair daqui, but I am mas estou banking apostando on being em estar in na the beloved cidade city amada, with com my minha beloved family, amada família de Deus, seeing vendo the a última one last attempt tentativa of Satan de Satanás to fight de lutar before it's his very antes de dar last. seu último suspiro. So I thank Então, God agradeço for a the term Deus Gog and pelo Magog, termo Gog e Magog, because to me, porque para mim it gives me hope isso me dá esperança that I'm going to be de que vou skipping the biggie escapar that do is coming Big around que the está corner, chegando and I will be e here estarei to aqui see para ver a the queda fall de of Satanás Satan for por eternity. toda a eternidade. Amém? Amen. Amém. So I pray Então, this morning eu oro esta manhã that you gain a para better que você compreenda understanding melhor of Gog and Gog e and you Magog, understand e você that entende what we need que to o que look precisamos for procurar é, is the second one, o and the segundo, question is, e a pergunta é, are você you ready está pronto for the second para one? o segundo Gog e Magog? Obrigado e que Deus te abençoe. Não esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Compartilhe essa mensagem e até o próximo vídeo. Jesus está voltando. Que Deus te abençoe.